Quando a gente está conectado aqui com esse caminho do coração, quando a gente conhece a nossa própria história e quando a gente está disposta verdadeiramente a olhar para a nossa jornada heróica, descobrindo as novas possibilidades, olhando para a nossa vulnerabilidade, a nossa facilidade, a gente consegue, com muita leveza, conectar outras mulheres e construir um caminho que eu posso dizer que é de transformação e de muita cura. Todo mundo, né, está vivendo essa presença do Covid. Ou a gente tem um medo de pegar a Covid, mesmo que seja inconsciente, ou quem está com Covid tem medo de morrer. A morte, ela é uma realidade na nossa vida. A morte é uma certeza, mas ela implica em obrigar a gente a olhar para a vida, né? Para olhar como a gente está vivendo. Ela nos obriga a pensar que para a gente viver, a gente precisa viver muito bem. E assusta muito as pessoas, né? A morte, ela remete a gente à dor de pessoas e entes queridos que a gente também já perdeu. Então, o que eu quero dizer para você hoje, no meio disso tudo, no meio desse momento de tantos desafios, é, primeiro, que eu me importo. Eu me importo. Hashtag eu me importo, sim. Mas também, e tem a ver com a temática de hoje, é cuide de você. Cuide das suas emoções. Chore, né? Cuidado para não bancar o tempo todo aquele lugar de eu tô forte, eu tô bem, eu sou invencível. Eu tenho visto, principalmente, muitas mulheres que estão atravessando muitas dificuldades e que estão vivendo como se elas fossem, assim, não vulneráveis, intocáveis, fortes, como se ela não tivesse nenhum tipo de dor, nenhum tipo de emoção e nenhum tipo de medo. É muito importante nesse momento encontrar um grupo de apoio, um amigo, para falar dos seus medos, para falar sobre o que você está vivendo, para abrir espaços de afeto, para ressignificar as suas emoções, para cuidar de você. A gente precisa olhar que formas que a gente tem para nos restaurarmos, seja dançando, meditando, participando de uma live como a gente está aqui agora, tomando um banho gostoso, fazendo uma atividade física, sei lá, olhando para uma criança, se você é mãe, cuidando dos seus filhos, conversando com um amigo, com uma amiga, fazendo uma terapia, encontrando algo que nutra o seu coração. E eu não sei o que nutre o seu coração. É importante a gente encontrar hoje na nossa vida o que é possível hoje, aquilo que pode te restaurar, aquilo que pode te acalentar, aquilo que pode te nutrir. E assim, gente, uma dica preciosa: use todos os seus recursos para ficar bem. Cuide de você. A gente precisa atravessar esse momento e olhar para a realidade como ela é, como ela está. E a melhor maneira, ao meu ver, da gente atravessar a realidade nesse momento é tendo recursos internos e olhando para o nosso mundo interno. Então, eu quero te convidar aqui a cuidar de você. Cuida de você. E se você estiver bem, se você estiver com condições, porque eu vejo, sim, pessoas que estão muito bem também, tá? E pessoas que estão muito mal, por incrível que pareça. E no meio disso tudo tem algo muito positivo acontecendo. Eu não sei se vocês estão percebendo. Muitas pessoas têm alimentado a sua fé, se conectado com uma dimensão espiritual, né? Com uma conexão com o sagrado, não importa o nome que a gente vai dar, diante do absurdo, diante da dor, diante da doença, diante da morte, fortalecer a nossa fé, a nossa conexão com o sagrado é uma ferramenta extraordinária que ressignifica e que pode trazer essa restauração à nossa vida. E isso tem acontecido com muitas pessoas. E se você estiver bem,
esteja disponível para ser, de alguma maneira, um instrumento de cura, um agente de cura, né? Uma guardiã, um guardião de cura, um agente, um guardião dessa transformação, dessa restauração. Leva esse bem-estar para as pessoas que estão do teu lado, que estão ao seu redor. Cultive bons pensamentos, aquilo que nutre o seu coração verdadeiramente. Nós podemos estar aonde estamos, ajudando da forma que nós podemos, sendo solidários com todos ao nosso redor, né? E cuidando ao mesmo tempo de cada um de nós. Cada um de nós que se cuida está cuidando do mundo, está cuidando do planeta. E é o que eu desejo hoje para mim e é o que eu desejo para você. E hoje eu quero lembrar a gente de algo muito especial, que é muito importante. Nós somos mulheres normais, pessoas normais. Todos nós temos o direito de desabafar em algum momento. Todos nós, todas nós temos o direito de nos fragilizarmos. E, na verdade, é no coração da nossa vulnerabilidade que nasce a nossa força. E é desse lugar que eu quero trazer esse tema de hoje, que eu quero falar sobre uma profissão que, ao meu ver, é sim uma profissão que está vindo com muita potência hoje, que são os círculos de mulheres, que estão ressignificados de alguma maneira. Então, por que eu quero falar sobre isso? Na formação de guardiãs de círculos de mulheres, eu coloco muito o quanto os círculos de mulheres são um espaço de força, um espaço em que a gente encontra isso que eu falei, que é muito importante, um lugar onde a gente tem o direito de desabafar em algum momento, aonde a gente tem o direito de nos fragilizar, e que é nesse mesmo lugar, é no coração dessa nossa vulnerabilidade que nasce a nossa força, tá? Então, o Círculo de Mulheres, ele é um espaço para a gente discutir essa construção da nossa identidade feminina, é um espaço onde a gente precisa trazer o contexto social, o contexto político e o contexto econômico, repensar na nossa ação no mundo, olhar para as nossas diferenças e trazer essa diferença como nosso maior poder, como um recurso, como um momento, né, ou um movimento de expressão, de expansão e de criação em todos os aspectos da nossa vida. Se a gente soubesse o quanto nós temos uma força quando nós estamos juntas, é muito potente isso, é muito forte isso. Eu tenho acompanhado como mentora e como psicoterapeuta, eu tenho escutado muitas mulheres das mais diversas profissões. E é óbvio que, talvez nem tanto assim, em especial aquelas que trabalham com mulheres. E tem chego na nossa caixinha aqui do Instagram muitas perguntas que eu compartilhei com vocês hoje, né? No feed ontem, eu acho que a Lara publicou pra gente. A Lara é quem trabalha comigo no Instagram. Soraya, eu quero muito trabalhar com mulheres, mas isso é uma profissão? Soraya, o que faz uma mulher ter um trabalho potente? Como que eu posso trazer essa potência para o mundo nos tempos de hoje? Como que eu faço para crescer o meu trabalho com mulheres? Como que eu posso realizar um movimento de expansão, seja do momento que eu estou já coordenando um círculo de mulheres ou começando um círculo de mulheres? A gente cobra? A gente não cobra? Qual que é o equilíbrio? Soraya, como é que eu faço para expandir? Se você quer conhecer sobre essa força feminina,
contida nos círculos de mulheres, ou se você deseja expandir o seu trabalho com mulheres, ou começar um trabalho do zero, eu te convido a ficar nessa live até o final, a compartilhar essa live. Porque eu me importo e eu estou trabalhando sempre para que eu fortaleça mais, para que eu restaure mais o meu corpo físico, emocional e espiritual, para que eu possa ser essa transformação que eu quero ver no mundo, literalmente. Então, eu comecei falando um pouquinho do momento que a gente está vivendo hoje, me compadecendo, trazendo um pouco de empatia e de amor, e dizendo o quanto é importante você cuidar de você para que você possa cuidar do outro, para que você possa oferecer esse lugar de restauração. Coloquei um pouquinho sobre o porquê que eu estou trazendo essa temática aqui, hoje e agora. E aí eu vou começar a compartilhar um pouquinho da minha experiência. Talvez você já tenha escutado eu falando sobre esse tema, mas sempre eu gosto de trazer a mesma temática com pontos de vista que eu vou integrando através das mentorias, através dos atendimentos que eu realizo. Então, respondendo uma pergunta muito importante, o círculo de mulheres pode ser uma profissão? A minha pergunta para você é: você encara o seu trabalho com mulheres como uma profissão? Sim ou não? Me respondam. Coloquem a mão aí no coração, você que trabalha com mulheres ou você que quer trabalhar. Quando você visualiza esse trabalho, isso como um trabalho, como é que seu coração pulsa? Me conta, porque nós somos incríveis. E trabalhar, de alguma maneira, restaurando essa possibilidade, dessa vulnerabilidade, dessa força feminina, é algo imenso. Sim, gente, respondendo à pergunta, o Círculo de Mulheres é uma profissão. Eu trabalho com isso já há muitos anos, não só com o Círculo de Mulheres. Nos meus trabalhos, eu também já trabalhei com círculos mistos, já trabalhei com círculos masculinos, tá? Já fiz muitos trabalhos em parceria com outros profissionais. Então, a priori, a questão é: você quer trabalhar com o círculo de mulheres? Aonde você quer chegar com esse trabalho? Quais são os seus instrumentos? Claro que a sua intuição, ela é uma chave mestra, mas tem muito a se desenvolver se você deseja seguir isso profissionalmente. Isso é importante você olhar para isso. Nos trabalhos que eu realizo, tanto na formação de guardiãs de círculo de mulheres, na Universidade do Sagrado Feminino, tanto como mentora, como terapeuta, tem uma queixa que é muito comum. Soraya, o que eu estou fazendo de errado? O que eu estou fazendo que eu não estou tendo os resultados que eu quero ter? Por que eu fico, Soraya, tão cansada quando eu finalizo um trabalho com mulheres? Vocês já passaram por isso? Eu já passei lá no começo, eu passava muito por isso. Muitas vezes eu, nossa, fazia aquele trabalho lindo, abria aquele círculo maravilhoso, preparava tudo aquilo lá, aí todo mundo ia, ficava lindo, maravilhoso, no final estava esgotada. Não era um esgotamento normal de um trabalho, era um outro tipo de esgotamento. Quem nunca? Não são verdades absolutas, tá? Mas uma visão do estudo que eu realizo e da prática que eu faço há tantos anos, e escutando outras mulheres que vieram antes, que chegaram antes. E independente de como você quer fazer parte desse movimento mundial, evolucionário e revolucionário, como bem descreve, né, a doutora Jean Shinoda Bolen, no seu livro Milionésimo Círculo, ou se você quer seguir adiante, levar isso como uma profissão, o caminho, ele começa sempre na autoobservação, na autocura. Tem uma frase que eu tenho usado muito do Bert Hellinger, muito, tá?
Quando uma mulher decide curar-se, ela se transforma em uma obra de amor e compaixão, já que não se torna saudável somente a si própria, mas toda uma linhagem. Então, qualquer ser humano, isso é para todo mundo, que decide se curar, ilumina o caminho por onde outras pessoas também irão trilhar o seu próprio caminho de cura e de despertar. Uma mulher, eu estou trazendo para esse gênero, porque é o gênero que mais me procura, mas falando de feminino em todos os seres, quando a gente está conectado aqui com esse caminho do coração, quando a gente conhece a nossa própria história e quando a gente está disposta verdadeiramente a olhar para a nossa jornada heróica, descobrindo as novas possibilidades, olhando para a nossa vulnerabilidade, a nossa facilidade, a gente consegue, com muita leveza, conectar outras mulheres e construir um caminho que eu posso dizer que é de transformação e de muita cura. Então, é fundamental, se você quer trabalhar com círculos, com desenvolvimento humano, bem-estar, arte, cultura, você quer trabalhar inspirando outras pessoas e levando as pessoas a um autoconhecimento, a primeira questão, o primeiro ponto importante é você olhar para a sua própria história, se reconciliar. Eu falei sobre isso em outra live. Você tem que se reconciliar com a sua própria história. Por quê? Porque se você não se reconcilia com a sua própria história, você não vai estar nunca disponível para as mulheres. Você nunca vai estar disponível para a escuta do outro, para a conexão com o outro, né? Porque quando você não está conectado consigo mesmo, você vai estar sempre ali, sempre em busca de algo para você mesma. Você tem uma desculpa que você está fazendo aquele trabalho, aquele círculo para o outro. Mas no fundo, você está fazendo para você. E não tem nenhum problema nisso, desde que você encare isso, olhe para isso e não projete isso esperando depois que o grupo haja com você de acordo com o que você espera do grupo. Então, o quanto você está pronta para olhar para a sua própria história. O quanto você está pronta é o quanto você vai estar pronta para respeitar a história do outro. E o quanto você está disponível para olhar para a sua própria dor, para a dor que tem, que é uma dor de gênero, para a dor que é uma construção social, para os dramas, para o destino das outras mulheres. Então, você precisa se colocar, se você quer trabalhar com círculos de mulheres, você quer olhar ele como uma profissão, no seu lugar de liderança, não acima do outro. Vai ter uma live sobre liderança Shakti, eu vou falar um pouco sobre isso, mas como um agente de transformação, sem querer sair salvando, sem querer sair consertando o mundo das outras pessoas, sem querer também achar que você sabe o que é melhor para a vida do outro. Porque quando você acredita que sabe sempre o que é melhor para a vida do outro, você está num lugar de prepotência e de arrogância. Você acha que não. Eu sei o que é melhor para você. Olha, finaliza esse relacionamento, isso é melhor para você. Como você sabe disso? Olha, vai lá. Como você sabe, né? É ouvir, é a escuta, é um pilar muito forte. Então, se você quer trabalhar com círculos de mulheres, é essencial criar com as mulheres relações de autonomia, ao invés de relações de codependência emocional. E isso só vai acontecer se você olhar para si mesma, buscando o quê? Integrar todas as suas partes fragmentadas. Você não tem que esperar você estar toda pronta, porque ninguém nunca está.
para trabalhar com o círculo de mulheres, mas você precisa estar, pelo menos, realizando um trabalho dessa investigação profunda, em que a sua vulnerabilidade é a sua maior força, em que você tem um lugar para desenvolver aquilo que eu chamo de processo, eu não, né, Jung, de individuação, de se tornar um indivíduo maior, melhor. Maior não, melhor. Tem muitas mulheres que estão sempre assim, falando para mim, ai, mas eu vou lá, eu faço vários círculos, eu faço círculo de segunda a domingo, na segunda-feira eu estou esgotada, mas eu tenho que reiniciar, mas eu faço tudo isso, olha, eu não tenho um puto no bolso, Soraya, eu quero fazer muito o teu curso, entendeu? Mas eu não tenho um puto, porque eu tô, mas você investiga, você vê aquela pessoa, aí eu vou chegar lá, mas ela não sente que ela é merecedora de ser reconhecida por esse trabalho. Então, gente, vamos lembrar de uma questão, é muito valioso, a gente fala muito disso nos episódios do Clã das Cicatrizes, que logo, logo vai virar aí um grupo terapêutico, a gente está montando um curso atendendo a pedidos, uma investigação muito profunda, não só no mulheres que correm com os lobos, mas principalmente, tendo como fio condutor, mas essencialmente a psicologia analítica, que é meu estudo, meu aprofundamento e a arte-terapia. A mulher selvagem, ela é esse lugar que nós temos que nos conectar, é essa parte que está lá nas profundezas, que é integrar todas essas partes da nossa psique, é também validar a nossa intuição. E a gente precisa usar a nossa intuição como um recurso dentro do nosso trabalho, se é que a gente quer trabalhar com círculos de mulheres. Mas é muito importante você reconhecer as suas habilidades e os princípios sistêmicos que você traz no trabalho para agir em você e por você. Uma outra pergunta que as mulheres me fazem muito é: eu acho que é importante isso. Somente sendo psicóloga eu posso facilitar um círculo de mulheres? A resposta aqui é bem clara, hein, gente? Não. Porém, você precisa descobrir exatamente quais são as suas habilidades, a sua formação, os seus saberes, aquilo em que você realmente é boa. No que você realmente é boa? Me fala. Eu sou muito boa na dança. Nossa, Soraya, eu arraso, eu levo a dança, né? Nossa, olha, Soraya, eu sou muito boa no trabalho intuitivo com os oráculos. Uau, já é um bom começo. Nossa, Soraya, eu sou muito boa na partilha, em saber escutar, eu sou muito boa em arte e terapia. Depois que você descobre essas suas habilidades, naquilo que você realmente é boa, você vai precisar estar sempre estudando, você vai precisar estar sempre ampliando o seu saber, se preparando para compartilhar esse saber. Tem uma dimensão teórica e uma dimensão prática desse trabalho. Não é só teórico, não basta ler livro de psicologia, não é você ler um livro e você já quer transformar aquilo num curso. Você pode fazer, você pode ter um começo, mas não é só aquilo, tá? Porque é também teórico, é preciso ter um embasamento daquilo que você se propõe a oferecer, daquilo que você se propõe a compartilhar, daquilo que você se propõe a falar. Não é só prático, vivencial, intuitivo, mas é também prático e fica enriquecido quando você traz vivências, quando você traz partilhas, quando você traz processos intuitivos. Muitas vezes eu fiz um baita de um script para dar aula, e aí eu entrava lá no grupo, sentia o campo e percebia que aquele conteúdo, por exemplo, um conteúdo que eu vou trazer para as nossas lives, que é a sombra no círculo de mulheres, e percebia que estava ali rolando uma dinâmica do bode expiatório. Depois eu conto mais sobre isso, não hoje. E aí o que eu fazia? Eu pegava aquele script todo que eu tinha ali, colocava ali para outro canto e trazia uma dinâmica para aquele grupo naquele momento.
E ainda é uma característica que eu faço muito, tá? Então, é fundamental que a gente lembre-se que não é só prático, mas também é prático. Não é só vivencial, mas também é vivencial. Não é só intuitivo, mas também é intuitivo. É honrar os trabalhos, né? Honrar o trabalho do Bira que está ali, aquela imagem linda, né? De uma Maria negra, né? Talvez uma representação aí de Oxum, né, de uma matriz, né, africana, com um cocar na cabeça, que é uma representação indígena, e essa cultura, né, nossa, essa mistura de etnias que a gente tem aqui, honrar esse trabalho que está aí, sabe? Gente, vocês sabem o que é ter um trabalho autoral? Eu tenho uma jornada que chama Mentoria Mulheres Autênticas, que eu sou apaixonada por fazer esse trabalho, porque eu já apanhei muito na minha vida por ser autêntica, mas eu ganhei muito mais. O que significa ter um trabalho autoral? Quando eu começo uma mentoria, tem uma pergunta que eu gosto muito de fazer para as minhas mentorandas, que é: qual que é a alma do seu trabalho? Seja ele qual for, atendimento, círculo de mulheres, constelação, professora de yoga, enfermagem, médica, porque eu atendo muitas mulheres dessa área também, advogada, juíza, qual que é a alma do seu trabalho? Porque não são só mulheres que trabalham com mulheres em círculos femininos que me buscam para mentoria. As pessoas que me buscam porque querem encontrar um trabalho autêntico, querem encontrar esse autoral, tá? A ausência de autoria no nosso trabalho que impede a nossa conectividade com o outro. Quando alguém procura você, seja para uma terapia, seja para uma mentoria, seja dentro de um círculo de mulheres, ela procura você exatamente por você. Essa pessoa provavelmente se conectou com o seu jeito, com a sua fala, com o seu campo sistêmico, com a sua personalidade, com a sua força, com a sua história. Algo daquilo que você é e comunica para o mundo atrai aquela pessoa. Ou talvez até porque é algo semelhante a um pedaço da história dela. Então ela se identifica com aquilo. Ou porque você já trilhou na vida um caminho interno que ela precisa trilhar. E essa pessoa, sente claramente que você vai ser capaz do quê? De salvá-la? Se a pessoa está buscando isso, ela foi no lugar errado. Ninguém salva ninguém. De curá-la? Talvez de ser um agente de cura, tá? Você vai ser capaz de conduzi-la, de conduzi-lo. Então, essa pessoa sente que tem algo para aprender com você. Mesmo que essa pessoa não saiba ainda com clareza, quando você é autêntica, é autêntico, aquela pessoa, ela se inspira. A tua autenticidade reverbera. Então, mesmo não tendo clareza ainda do que se trata, muitas mulheres. Tem uma querida amiga hoje, que é a Heloísa Beluso. Ela chegou no meu curso, ela é irmã dela, e ela falou para mim assim: Soraya, eu não sei por que eu estou aqui. Nessa época eu tinha o Espaço Ciranda da Lua, mas eu sei que eu tenho que estar aqui. Depois foram 9 meses de curso. No rito de passagem dela eu perguntei: e aí, Elo, você sabe o que você está fazendo aqui agora? Ela falou: continuo não sabendo, mas continuo querendo fazer parte. O que essa pessoa se conectou? Ela se conectou com a vibração, ela se encantou com algo que estava ali, ela se identificou com o próprio círculo de mulheres e pelo campo mórfico, o fenomenológico, aquilo que se manifestou. A ausência de autoria no nosso trabalho impede a conectividade. Quando uma mulher procura por você, ela quer fazer parte de um trabalho com você. Sempre que uma mulher nos procura, sempre que alguém nos procura, essa pessoa está em busca de um caminho de cura.
E mesmo quando ainda não tem consciência disso, é isso que ela está buscando. Mesmo quando essa pessoa chega por indicação de alguém, que acontece muito no meu trabalho, e nem nos conhece, ela sempre, a pessoa que vai te buscar, sempre vai estar buscando algo, mesmo que ela não saiba. Marca aí, anota aí no papel, gente. Anota aí. Algo verdadeiro, algo autêntico, algo único e algo diferente. Sempre que alguém busca, eu faço isso, quando eu busco, por exemplo, quando eu busquei a minha terapeuta, eu queria que fosse verdadeiro, que fosse autêntico o meu processo terapêutico, único, porque eu sou única, né? E diferente, porque eu vou trazer um conteúdo. Eu quis um processo único, diferente, e isso está sendo construído. Então, se você quer autenticidade, pergunte para você: eu estou sendo verdadeiro com o meu trabalho? Eu estou sendo autêntico? E aí, quando a gente fala de autêntico, a pergunta que eu repito para você anotar aí é: qual é a alma do meu trabalho? Eu estou sendo único? Eu estou sendo diferente? Lembrando que eu me inspiro no trabalho de muitas pessoas, não só mulheres, mas homens também, todos, né? Que nem se fala agora hoje, né? Tô aprendendo, gente. Mas eu tenho a minha própria essência, eu gosto do meu trabalho. Sempre quando eu pego o conteúdo de alguém, eu vou lá, coloco entre aspas, porque é importante, apesar de eu já ter 53 anos e ter uma experiência grande, eu coloco em aspas sim. E também tenho a minha licença poética para, por exemplo, falar sobre Clarissa Pinkola Estés, do meu ponto de vista. Isso é muito importante. Ficou claro aqui? Como que um trabalho ganha força? Vocês sabem como que um trabalho ganha força? Quer saber o segredo de um trabalho para ele ganhar força, para ele ter abundância, para a gente chegar lá e falar: uau, fechei esse grupo, olha que lindo? É só você se conectar consigo, com a sua história, com os seus dons, com a sua força e principalmente com a sua vulnerabilidade. Você precisa se conectar com a sua vulnerabilidade, tá? Se você não se conectar com a sua vulnerabilidade, você não vai conseguir realizar um trabalho autêntico. Tá claro isso, gente? Então aqui a grande questão é, anota aí, tá com papel e caneta? Ou então grava ou põe no bloco de notas. Como é que você vai construir um trabalho com a sua cara se você não sabe qual é a sua cara? Se você ainda não se conectou com as suas habilidades, se os seus próprios valores não estão claros para você. A Universidade do Sagrado Feminino, ela tem o seu propósito, ela tem os seus valores. Tá? Como é que você vai construir isso se você não se reconectou com a sua própria história? E quando eu falo para você, faça um trabalho com as suas habilidades únicas. Se você não sabe quais são as suas habilidades únicas ainda, existe um trabalho anterior que vem primeiro, que é com quem? Com você mesma. Um trabalho de autoconhecimento, de autodescoberta, de autodesenvolvimento, de cura e de reconexão consigo mesma. Em algum momento da nossa vida, nós precisamos nos perguntar sobre o rumo da nossa vida, sobre quem nós somos e sobre o que precisa ser curado em nós mesmas, em nós mesmos, antes mesmo da gente adoecer. Então a gente precisa nos perguntar sobre qual é a vida que a gente quer viver e como começamos hoje a construir essa nova vida, tá? Então, o processo de autoria, ele é um mergulho muito bonito de redescoberta da sua própria história. E partindo desse lugar é muito fácil você chegar a qualquer outro lugar no mundo e sim trabalhar com
no círculo de mulheres não é só possível, como é urgente, assim como os círculos mistos. É urgente.